Olá, galerinha do mundo dos mistérios. Antes de começar, se você for novo por aqui, que tal se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações? Deixar aquele like maroto para fortalecer nosso trabalho e fique à vontade para comentar. Somos buscadores de mistérios no YouTube Brasil, e sem mais enrolação bora pro vídeo. Reator de fissão nuclear de quase 2 bilhões de anos na África. Ninguém aqui presente, pelo menos fisicamente, estava na Terra há cerca de 2 bilhões de anos atrás. Mas segundo os cientistas, nessa época partes de um depósito de urânio africano sofreu espontaneamente uma fissão nuclear. Era 1972, quando um trabalhador de uma fábrica de processamento de combustível nuclear notou algo suspeito em uma análise de rotina de urânio obtido a partir de uma fonte mineral da África. O material sob estudo continha 3 isótopos, 3 formas com diferentes massas atômicas: urânio 238, a variedade mais abundante, de urânio 234, o mais raro, e urânio 235, o isótopo que pode sustentar uma reação nuclear em cadeia. Durante semanas, os especialistas na Comissão Francesa de Energia Atômica mantiveram-se perplexos. O que eles viram em Yoclo surpreendeu a todos ali reunidos. O local onde o urânio teria originado é realmente um reator nuclear subterrâneo avançado, que vai muito além das capacidades do nosso conhecimento científico atual, conta o site Extreme Tech. Os investigadores acreditam que este reator nuclear antigo é de cerca de 1,8 bilhões de anos e manteve-se ativo por pelo menos 500 mil anos no passado distante. Cientistas realizaram várias outras investigações na mina de urânio e os resultados foram divulgados em uma conferência da Agência Internacional de Energia Atômica. De acordo com agências de notícias da África, os investigadores haviam encontrado vestígios de produtos de fissão e resíduos de combustível em vários locais dentro da mina. Incrivelmente, em comparação com este enorme reator nuclear, nossos reatores nucleares modernos não são realmente comparáveis tanto em design quanto em funcionalidade. Em outros lugares da crosta terrestre, na Lua e mesmo em meteoritos, podemos encontrar urânio 235, átomos que representam apenas 0,720% do total, mas nas amostras que foram analisadas, que vinham do depósito de Yoclo no Gabão, uma antiga colônia francesa na África Ocidental, o urânio 235 constituíam apenas 0,717%. Essa pequena diferença foi suficiente para alertar cientistas franceses que havia algo muito estranho acontecendo com os minerais. Estes pequenos detalhes levaram a novas investigações que mostraram que pelo menos uma parte da mina foi bem abaixo da quantidade normal de urânio 235. Alguns 200 quilos parecia ter sido extraída no passado distante. Hoje, esse montante é suficiente para fazer metade de uma dúzia de bombas nucleares. Logo, pesquisadores e cientistas de todo o mundo reuniram-se no Gabão para explorar o que estava acontecendo com o urânio de Yoclo. O que é surpreendente é que uma reação nuclear tinha ocorrido de um modo que o plutônio, o subproduto, foi criado e a própria reação nuclear foi moderada automaticamente. Isso é algo considerado como um santo grau para a ciência atômica. Alguns dos pesquisadores que participaram do teste do reator nuclear concluíram que os minerais tinham sido enriquecidos no passado distante, cerca de 1,8 bilhões de anos atrás, para produzir espontaneamente uma reação em cadeia. Dr. Blinter Seibold, vencedor do Prêmio Nobel de Comissão de Energia Atômica por seu trabalho na síntese de elementos pesados, ressaltou que para o urânio queimar em uma reação, as condições devem ser exatamente certas. Por exemplo, a água envolvida na reação nuclear deve ser extremamente pura. Mesmo algumas pequenas partes por milhão de contaminantes irá envenenar a reação, levando-o a um impasse.
Especialistas falaram sobre o incrível reator nuclear em Oklo, sendo uma das descobertas mais misteriosas da humanidade. Se não foi um resultado gerado pelas forças naturais, como há a hipótese de ter acontecido, teria existido uma civilização avançada há cerca de 2 bilhões de anos. Os especialistas acreditam que podem ter encontrado os pregos que foram usados na cruz de Jesus. Os trabalhadores da construção em Jerusalém estavam destruindo uma floresta quando encontraram um antigo túmulo. A tumba escondida nas profundezas de uma caverna subterrânea continha artefatos em decomposição do primeiro século, incluindo 2 pregos romanos. Os pesquisadores sugeriram que esses podem ser os pregos exatos que pregaram Jesus na cruz. Eles pensaram que a descoberta foi uma grande vitória, mas então os pregos desapareceram misteriosamente. Quem está abaixo? Enquanto rasgava a Floresta da Paz em Jerusalém em 1990, uma equipe de construção percebeu que estava acima de um terreno oco, quando caiu direto do telhado de uma tumba secreta. Assim que a notícia do tamanho da tumba se espalhou, os arqueólogos vieram correndo. Labirinto subterrâneo. A maciça tumba escavada na rocha tinha 12 câmaras, 6 das quais foram saqueadas por ladrões de túmulos. Os ladrões haviam levado algumas pistas instrumentais das origens da tumba, mas 4 das câmaras perdidas ainda estavam intactas. Naturalmente, os arqueólogos os abriram, coletando pistas. Ao escavar as 4 câmaras intocadas, os arqueólogos desenterraram dezenas de tesouros antigos, incluindo cerâmica do primeiro século e frascos de perfume de vidro. No entanto, as maiores pistas vieram dos 12 ossários, ou caixas de ossos. Ossos preciosos. As caixas de ossos vêm em uma variedade de formas assustadoras. Algumas são caixas do tamanho de um corpo contendo esqueletos de membros da família, enquanto outras são criptas enormes crivadas de restos humanos. As caixas nesta tumba eram bastante comuns. No entanto, uma caixa ofereceu provas inquestionáveis de a quem pertencia este cemitério. Assine seu nome. Cada uma das caixas de osso foi gravada com padrões intrincados. Uma caixa elaborada continha os ossos de 4 crianças e 2 adultos, marcados com as palavras Iosef bar Caiafa, ou José, filho de Caifás. Qualquer pessoa familiarizada com a Bíblia sabe exatamente quem foi esse homem. Um vilão bíblico. Jesus foi executado pelos romanos por volta de 33 depois de ser entregue pelo sumo sacerdote judeu de Israel, Caifás, também conhecido como José, filho de Caifás. Essa inscrição não foi a única coisa que convenceu os pesquisadores de que se tratava mesmo da tumba de Caifás, o homem responsável pela crucificação de Jesus. Todos os sinais apontam para Caifás. Entre a inscrição, a localização da tumba e a data dos artefatos, os arqueólogos acreditaram ferozmente que esta era a tumba do notório inimigo de Cristo. Com isso em mente, os pesquisadores voltaram sua atenção para outra descoberta da escavação, um par de pregos de ferro. Para onde eles foram? Os 2 pregos de ferro foram encontrados em lugares separados. Uma dentro de uma caixa de osso e outra no chão de terra. Depois de serem jogados no estoque, os pregos foram perdidos. Quando os pesquisadores vieram procurá-los meses depois, eles começaram a procurar como loucos. Longas marcas de unhas. Os pesquisadores acabaram interrompendo a busca depois de não encontrar nada. Talvez, eles pensaram, essa pista para um dos maiores eventos da história da humanidade tenha sido jogada no lixo. Por mais dolorosa que seja, toda a esperança foi perdida até 2011, quando Cynthia Jakubowice ganhou as manchetes por uma grande descoberta. Uma afirmação controversa.
Sincha Jacobovici afirmou ter encontrado os 2 pregos que faltavam na escavação da tumba de Caifás, atraindo atenção internacional. Para explicar seu caso, ele lançou um filme de 2011 intitulado Pregos da Cruz. Todos queriam saber como Jacobovici fez essa suposta descoberta. Pesquisa de Jacobovici. Após ouvir sobre a escavação de 1990 e os pregos perdidos, Jacobovici vasculhou as coleções de pregos de museus em Israel. Ele pesquisou sem o auxílio de fotografias, medidas ou desenhos, tornando sua missão ainda mais difícil. Foi quando ele encontrou um conjunto de pregos em um tipo diferente de coleção no laboratório. Após meses de procura, Jacobovici encontrou um par de pregos de ferro em um laboratório de antropologia na Universidade de Tel Aviv. Antropólogos disseram que os pregos foram recebidos em uma caixa sem marca, o que encheu Jacobovici de esperança. Será este par que falta? Finalmente encontrado. Os trabalhadores do laboratório não tinham registros oficiais das unhas chegando à universidade. No entanto, se sabe que as unhas eram feitas de ferro que remonta ao 1º século. Jacobovici estava convencido de que eram os pregos de Caifás, o que o levou a seu famoso filme. As pessoas tinham muitas perguntas. Críticos de cinema. Os críticos de Pregos da Cruz disseram que Jacobovici carecia de evidências para fazer a ciência trabalhar a seu favor. No entanto, embora as pessoas não estivessem 100% convencidas de sua teoria ridícula, elas admitiam que parte dela fazia todo o sentido. Na verdade, Jacobovici parecia estar construindo um caso forte. Argumento de Jacobovici. Por exemplo, Jacobovici sabia que os pregos eram usados em uma crucificação por causa da maneira como eram dobrados. Ambos foram martelados para cima, como era comum naquele método de execução. O objetivo era para evitar que as pessoas levantem o corpo da cruz. Embora essa evidência fosse convincente, Jacobovici tinha ainda mais a oferecer. Lembranças. Ao longo da história, os pregos da crucificação foram transformados em amuletos de cura. Jacobovici acreditava que isso dava a Caifás um motivo para ficar com os pregos sem saber seu significado. Se Caifás fez saber o seu significado, disse Jacobovici, ele poderia ter mantido-los de culpa. Ainda assim, faltava uma peça crucial de evidência. Ciência insuficiente. Sem uma equipe para examinar seriamente os pregos em questão, Jacobovici foi descartado por suas descobertas. Quase uma década depois, quando o filme de Jacobovici estava longe da mente de todos, os pesquisadores decidiram examinar com novas tecnologias. Suas descobertas colocaram Jacobovici de volta aos holofotes. Quem é o pai? Em 2020, uma equipe de pesquisadores usou um microscópio eletrônico para reanalisar a composição das unhas. Primeiro, eles estudaram as velhas caixas de ossos e sedimentos da tumba de Caifás. Em seguida, eles examinaram a composição química das unhas. Se as amostras corresponderem, as descobertas podem exonerar as alegações de Jacobovici. É uma combinação. Para a alegria de Jacobovici, os 2 pregos de ferro continham exatamente os mesmos materiais encontrados nos restos mortais da tumba de Caifás. Não apenas isso, mas os pregos tinham lascas de madeira e osso por fora e por dentro, o que significa que foram sem dúvida usados em uma crucificação. Mas foi a crucificação de Jesus. O céu sabe. Se você olhar a história toda, histórica, textual, arqueológica, todas parecem apontar para esses 2 pregos envolvidos em uma crucificação, diz Jacobovici, visto que Caifás está associado apenas à crucificação de Jesus. Você coloca 2 mais 2 juntos e eles parecem indicar que estes são os pregos.